A paz do Senhor, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você nesse dia. Alguns dias atrás, eu procurei um doutor, um médico, para perguntar acerca das minhas filhas, porque elas estavam se queixando de algumas dores no corpo. Dores no joelho, dores nos ombros, dores nas costas. E aos 12 anos estão passando pela transição da infância para a adolescência. E eu perguntei para ele, olha doutor, qual é o motivo disso? Existe algum problema delas estarem sentindo todas essas dores? E prontamente o doutor olhou para mim e falou, olha, Fernando, as suas filhas estão passando por dores, são dores normais, não é nenhum tipo de doença, nenhum tipo de mal, não é consequência de uma doença, mas é consequência do próprio crescimento, porque os ossos estão crescendo, as ligaduras, e isso tudo implica dor. E ao contrário, isso me fez pensar algumas coisas que nós temos vivido como igreja nos últimos anos. Nos últimos anos nós temos visto muita gente fazer campanhas e procurando, e muitas pregações e até mesmo falsos ensinos a respeito, né, usando um slogan famosíssimo, né, pare de sofrer, e pessoas pagando para parar de sofrer. É quase uma aberração, chega fazendo loucuras para parar de sofrer, fugindo das tribulações daquilo que Paulo glorificou a Deus em Romanos 5, pessoas estão fugindo daquilo ali. É ao contrário do que nós vimos na palavra de Deus, a realidade dos nossos dias. Poucas pessoas que estão entendendo a importância da renúncia, a importância das tribulações, das adversidades. É verdade que existem dois tipos de tribulação, de problemas, de sofrimento. Existe sofrimento por causa do pecado, do mal que você fez ou que eu fiz, e você vai ter as consequências. E existe o sofrimento por causa do propósito de Deus. E é esse sofrimento que eu estou falando. Porque é necessário passar por sofrimentos, por dores, para que nós possamos crescer. A igreja dos nossos dias, nós chegamos, muitos de nós, talvez você que está me ouvindo, você chegou num lugar e até ali foi maravilhoso, foi bom. Agora Deus, Ele quer mais de mim, de você. Deus está desenvolvendo em mim e em você algo que nós não vimos. Nós não temos talvez dimensão daquilo que Deus está querendo fazer, para o que Ele está nos preparando nesses dias. Então ele pega e começa a tocar e levar você por lugares aonde você vai ter novos desafios. E desafios implica em sofrimento, em dor, algum tipo de dor. E eu lembro de Gênesis capítulo 12, na história de Abraão, é fantástica a história de Abraão, quando Deus chama ele e fala, olha Abraão, sai da tua casa, da casa do teu pai e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus nem sequer mostrou para Abraão onde Abraão devia ir. Não tinha GPS, não tinha mapa, não tinha nada. A única coisa que Abraão tinha era uma palavra. E a promessa que Deus fez a ele, olha, eu vou te fazer grande, eu vou te abençoar, vou abençoar os que te abençoarem e vou amaldiçoar os que te abençoarem. Enfim, Abraão tinha aproximadamente 75 anos. E quando ele foi ter o filho da promessa, Isaac, ele tinha aproximadamente 100 anos. Quanto tempo passou? Uma conta rápida, 25 anos e de espera. Eu fico imaginando quantas vezes que Abraão pensou, não, isso é impossível acontecer. É algo muito maior, é além das minhas condições, além do que eu posso chegar, além do lugar que eu posso ir. Eu não tenho recursos para isso, não tenho capacidade intelectual para isso, eu não tenho força para isso. E parece que Deus foi levando, conduzindo Abraão até o lugar que ele foi ver mesmo, entender que não é pela sua força, não é pela força do seu braço, não é pelo seu intelecto, mas é exclusivamente pela graça, pela vontade de Deus. E eu fico lembrando de outros textos, Romanos 8:18, Paulo fala aos romanos, olha, as tribulações, essa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o peso de glória que há de se manifestar em nós, em mim e em você. Não é num lugar, não é ali, não é lá, não é algo que Deus vai fazer externo, mas Paulo está falando, olha, existe uma glória que Deus vai manifestar em mim e você. E ela é tão grande, que você precisa entender o propósito de Deus para viver isso. Para você crescer na vida nesses dias, naquilo que nós chamamos de crescimento no reino, não o crescimento do mundo, mas o crescimento do reino, é necessário que você entenda o que é sofrimento, o que é renúncia. Atos 14:22 diz que para entrarmos no reino de Deus, é necessário passarmos por algumas tribulações, algumas lutas, adversidades. E Deus está levantando homens e mulheres
para entender isso, que vão entender o propósito de Deus. Deus está movendo eu e você não para andar em vista, dependendo de circunstâncias, mas entendendo uma coisa importante que eu queria falar para você hoje. Não há como você tomar algo novo, não há como você entrar em lugares novos em Deus, em uma dimensão muito maior, alcançar visões maiores, níveis maiores em Deus, sem você abrir mão de algo. Hoje a nossa geração não foi ensinada para renunciar, não foi ensinada a abrir mão de algo, mesmo que seja oferecido para algo positivo, algo melhor. O desafio é fazer como Abraão fez. Ele renunciou, ele foi treinado. Deus, ele prometeu fazer dele uma grande nação. Mas antes de fazer fora dele, Deus precisou fazer dentro dele. Abraão foi trabalhado, foi desenvolvido a entender, a ser uma grande nação dentro, para depois manifestar isso do lado de fora. E isso implicou renúncias. Abraão já começou renunciando a sua própria casa, a sua parentela, para ir para uma terra que ele nem sabia onde era, mas ele andou sobre a palavra de Deus, semelhante a Pedro quando saiu do barco e andou sobre as águas. Eu e você, nesses dias, muitos de nós, primeiro, vamos precisar entender o que é renúncia, o que Deus tem pedido para mim e para você nesses dias. Deus tem pedido algo para mim e para você. Deus tem colocado no seu coração. Agora, o que é? E quanto tempo nós vamos ter que aprender a esperar o mover de Deus, a entender o movimento das coisas, a perder aquela agonia de uma geração treinada para lidar com micro-ondas, que você coloca as coisas em segundos e está pronto. Com Deus não é assim, amado. Então entenda, Deus está trabalhando em mim e você. Para quê? Para manifestar em você uma glória sobrenatural, um peso de glória que não pode ser comparado nunca com essa breve e momentânea tribulação. Isso não pode ser comparado com aquilo que Deus vai fazer. Ande por visão, ande por uma promessa e saiba, é impossível crescer sem experimentar algum tipo de sofrimento, de renúncia. É necessário largar algo para alcançar e agarrar aquilo que Deus está mostrando para você. Tenha coragem. Pelo amor de Deus, tenha coragem de fazer isso. Tenha coragem. Seja ousado a crescer nesses dias. Ouse confiar na palavra de Deus. Em nome de Jesus, um grande abraço nosso aqui de Dallas para toda a igreja. Estamos orando por vocês. Beijão.